Olá, eu sou a Fabi Bernabé, Health Coach, e hoje eu quero te falar da lei do distanciamento. Essa lei, junto com a lei do mínimo esforço, sempre foram as leis mais difíceis para eu compreender e aplicar. Porque eu sempre achei que o mundo estava girando porque eu estava empurrando. Então eu tinha muita dificuldade de entender coisas que aconteciam sem que eu tivesse feito elas acontecerem, achando que eu estava realmente no controle. Principalmente quando essas coisas eram boas. Minha primeira experiência com essa lei foi quando eu fui promovida pela primeira vez para um cargo de gestão. Eu tinha um plano muito claro na minha cabeça. Eu ia terminar uma pós-graduação na área que eu estava fazendo e eu ia fazer um curso de gestão de pessoas. E então eu ia começar a aplicar para as vagas de gerentes na empresa que eu trabalhava. Nesse meio tempo, enquanto meu plano acontecia, o meu chefe decidiu sair e ir para uma outra área. A vaga dele ficou aberta e me promoveram sem um processo, sem fazerem um processo para a empresa toda. Eu fui automaticamente promovida para o lugar dele. E isso para mim foi uma grande surpresa, porque aconteceu um negócio ótimo, mas eu não estava preparada para aquilo ainda, eu não achei que ainda era o momento. E foi quando eu percebi que eu não estava no controle, Às vezes temos muita dificuldade para perceber que o que nós precisamos é nos distanciarmos, fazermos as coisas que temos que fazer e deixarmos o resto para o universo, O Deepak usa uma frase muito boa e é por isso que a lei da intenção e do desejo e a lei do distanciamento estão tão conectadas. Nessa frase ele fala assim: para se conseguir qualquer coisa na natureza, é preciso desistir do apego a ela. Isso não significa desistir da intenção de criar um desejo. Você não desiste da intenção e não desiste do desejo. Você só desiste do apego ao resultado. Eu vivi minha segunda grande experiência com a lei do distanciamento quando eu decidi tirar um ano sabático. Uma amiga me deu essa ideia porque eu trabalhava loucamente há 18 anos, nunca tinha tirado mais que 15 dias de férias, vivia super cansada e não fazia o que eu realmente queria fazer da vida. E ela me sugeriu, tira um período para você, vai repensar sua vida profissional principalmente, E eu decidi tirar, mas não tinha coragem, eu tinha muito medo e muito apego, Tinha medo de ficar sem dinheiro, tinha apego à vida que eu tinha construído até então. E aí eu fiquei um ano me preparando para esse momento. Eu vou conseguir, eu vou me encher de coragem, eu vou fazer. E aí decidi realmente tirar um ano sabático. Meu grande medo qual era? Era saber que eu ia ficar viajando por um ano, Que esse era o meu plano, viajar o mundo por um ano. E eu ia voltar e não ia ter emprego, Era um período de investigação. Pudesse até que eu não quisesse mais voltar para o trabalho que eu tinha ou voltar para a área que eu tinha. Mas eu não sabia, eu tinha muito medo dessa incerteza toda. E achava que eu não ia achar emprego muito rápido, Muita gente me desencorajava porque eu já tinha um cargo bem alto. E diziam que eu ia ter muita dificuldade de encontrar um emprego novamente. Então elas me desencorajavam pelo medo delas mesmas. E eu pensava quanto tempo eu vou levar para arrumar um outro emprego. Então eu passei esse ano com uma vida muito mais simples, juntando o máximo de dinheiro que eu podia. E aí decidi tirar meu ano sabático. Fui falar com meus chefes, eu tinha 2 chefes, um nos Estados Unidos, um no Brasil, uma no Brasil. E falei, olha, decidi tirar um ano sabático, não é nada contra a empresa, é uma investigação que eu quero fazer para mim mesma e tal. Eu estava nessa empresa há 11 meses. E os 2, em momentos diferentes, me falaram, tá bom, entendi, você não está indo para concorrência, nem não está fazendo nada que a gente esperasse, é algo completamente novo. E se você tirasse uma licença não remunerada? E eu, como? Licença não remunerada? Nunca imaginei nem que isso existia, E o meu chefe dos Estados Unidos disse, isso realmente não existe, mas a gente gosta muito de você, foi muito difícil achar alguém com o perfil que a gente queria e eu prefiro que você fique viajando por um tempo e volte, E aí eu congelo sua vaga, coloco alguém temporário aqui para fazer o trabalho, mas com a certeza que você vai voltar. E nesse período, obviamente, a gente não te paga salário porque você não está trabalhando. Para mim foi uma grande surpresa. No meio de tudo que eu pudesse imaginar que pudesse acontecer, isso nunca passou pela minha cabeça, porque eu nem imaginei que pudesse existir uma licença não remunerada. E aí foi o que aconteceu, todo o meu medo de não ter emprego na volta se esvaiu, porque eu tinha garantia de emprego na volta.
Isso mudou muito a forma como eu vivi o meu sabático, porque sabendo que eu ia ter emprego na volta, eu me permiti fazer coisas novas, fazer outros cursos, coisas que eu tinha intenção, mas eu tinha medo de não ter dinheiro depois quando eu voltasse. Então mudou muito a minha relação com a minha própria experiência e me fez ter a certeza de quando a gente se joga, quando a gente se entrega para as situações e faz o que a gente acha que tem que fazer, realmente acontece o melhor. Né? E o distanciamento diz exatamente isso. Se distancie e deixe o universo cuidar das coisas, deixe o universo cuidar dos detalhes. Lembra da lei anterior? Né? Coloque a sua intenção, coloque o seu desejo, mas deixe que tudo flua naturalmente. Porque esse apego, ele é o apego ao passado, ele é o apego ao seguro, ao que a gente sabe que já aconteceu. Né? A gente não permite viver uma vida de incertezas e a segurança está exatamente na incerteza, né? No que a gente não pode prever. Quando a gente se permite viver uma situação sem previsão, o melhor pode acontecer. A fonte da riqueza está em conhecer seu verdadeiro eu, que sabe como satisfazer todas as suas necessidades. O restante é só símbolo, casa, carro, tudo isso não tem valor. Na verdade, perseguir símbolos é como se instalar no mapa e não no território. Deepak fala ainda que apego a dinheiro também é insegurança. Ele coloca no livro que muitas vezes você acha que você precisa de tanto dinheiro no bolso ou no banco para poder aí sim poder começar a fazer tudo que você gostaria. Ele diz no livro que muitas vezes a gente acredita que a gente precisa de tanto dinheiro no banco para aí sim largar o que está fazendo e começar a fazer o que a gente realmente gostaria. E que isso nunca vai acontecer, porque seja lá quanto dinheiro você tem no banco, você sempre vai achar que você precisa de mais e de mais, porque o ponto não é o dinheiro, e sim o seu vínculo com a insegurança. A solução desse dilema está na sabedoria da insegurança ou da incerteza. O que significa isso? Que quando a gente se distancia e realmente confia que algo vai resolver as situações, né? Que a gente coloca a intenção certa, coloca a energia que precisa colocar, mas dá um passo para trás e deixa tudo acontecer, as coisas realmente acontecem, né? O caos se organiza, né? E tudo acontece como deveria acontecer. Eu já vi isso passando e muitas vezes na prática do Health Coaching. Eu lembro muito de um empresário que não conseguia achar soluções para problemas bem complexos do negócio dele, e uma vez que ele passou a ter um olhar de observador, tudo se colocou no lugar. As coisas começaram a fluir, investidores que ele precisava na empresa começaram a aparecer e tudo foi se encaixando. Por quê? Porque ele já estava colocando toda a intenção, mas ele ainda estava apegado ao resultado. E quando ele mudou isso e se distanciou, o mar de possibilidades, né, o rio de incertezas se abriu na frente dele. E é isso que a gente não permite que aconteça, né? Que não aconteça o que a gente imaginou, mas que aconteça possivelmente algo ainda muito melhor. Então, como é que você pode aplicar essa lei? A primeira coisa que você pode fazer é participar de tudo com um envolvimento distanciado. O que isso significa? Não tentar impor a sua opinião, impor as suas decisões em tudo. Participar das coisas que você tem que participar, dar a sua opinião, colocar o seu ponto de vista, mas não impor, porque você pode estar criando ainda um novo problema. Né? Pode ser que a sua ideia não seja o que deveria acontecer. Então, se você percebe que o entorno não está aceitando o que você propôs, dê um passo para trás, aceite, porque coisas novas podem acontecer. E aí está vinculado com a segunda, que é aceitar a incerteza como um ingrediente da vida. Né? Confia que outras soluções podem acontecer, que outras pessoas podem ter opiniões melhores e está tudo bem, e que formas diferentes de resolver os problemas podem emergir do caos, mesmo que você não esteja controlando tudo. E o terceiro ponto está vinculado justamente com isso, em enxergar esse mar de possibilidades com um olhar de empolgação, de excitação. Imagina só, quando você olha por essa ótica, pode ser que você não tenha certeza do que vai acontecer, e isso é fantástico, porque podem acontecer coisas muito mais interessantes. Então permita-se viver esse momento de antecipação, quando você não sabe o que vai acontecer, quando você não sabe que solução dá para um problema, e você se coloca numa condição de abertura, de realmente crença de que podem emergir soluções completamente novas e diferentes.
Lembra do caso que eu contei de quando eu decidi tirar um ano sabático? Eu nunca imaginei que a solução que eles me deram era possível. E foi uma solução incrível. Se eu tivesse proposto, provavelmente, se eu tivesse pensado nela e proposto, é muito possível que ela não teria acontecido, né? Se eu tivesse pedido, olha, vocês podem me dar uma licença? A chance deles falarem não era enorme. Como isso nem passou pela minha cabeça, eu aceitei a situação e aceitei, venha o que vier, se eu tiver que ficar um tempão procurando emprego, eu vou ficar, porque eu quero arcar com as consequências dos meus atos. Eu acredito que isso é o melhor para mim agora e depois eu vou lidar com o futuro, quando o futuro chegar, olha o que aconteceu. Então, coloque esse elemento como um elemento doce na sua vida e não um elemento de medo, entendeu? E aí sim, você consegue se conectar com a insegurança e com a incerteza de forma positiva e não negativa.